Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024. E o mercado opera em alta hoje, continuando a recuperação de ontem, depois de ter caído na terça-feira, quando saíram os dados de inflação nos Estados Unidos acima do esperado. Lá na Ásia, hoje a maior parte das bolsas fecharam no positivo, enquanto a China segue fechada por conta do feriado local, que dura essa semana toda. No Japão, o PIB do último trimestre do ano passado contraiu, o que ajudou na ideia de que o Banco Central japonês deve manter os estímulos monetários, o que acabou fazendo o índice Nikkei bater de novo a máxima dos últimos 34 anos nessa madrugada. Lá na Europa, o viés também é de alta, com os resultados corporativos impulsionando as principais bolsas europeias hoje. Fora isso, o PIB do Reino Unido também contraiu, enquanto a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, ela disse hoje que a inflação lá na zona do euro está recuando, o que ajuda na perspectiva de que os juros lá na Europa também devem cair em breve. Indo para os Estados Unidos, ontem o dia foi de recuperação para as principais bolsas que caíram na terça-feira, quando o mercado aqui estava fechado. Ontem o Dow Jones subiu 0,40, o S&P subiu 0,96 e o Nasdaq teve uma alta de 1,30%. Na terça-feira saiu a inflação ao consumidor nos Estados Unidos de janeiro, que veio acima do consenso e fez o mercado ter que se ajustar com relação às expectativas de quedas de juros. Houve uma mudança grande nas apostas de que a primeira queda de juros agora deve acontecer na reunião de junho e não mais na reunião de maio, como o mercado vinha acreditando. E com isso, a terça-feira foi um dia de queda para as principais bolsas que se recuperaram um pouco ontem, na quarta-feira. O que ajudou na recuperação de ontem foi a fala de alguns diretores do Banco Central dos Estados Unidos, em especial a fala do presidente do Fed de Chicago, que falou ontem que o comitê não vai analisar somente uma leitura de inflação para decidir sobre a política de juros e que acabou aliviando a sessão de ontem. Destaque ficou para o índice Nasdaq, com as empresas de tecnologia sendo as altas mais relevantes ontem. A Uber, por exemplo, subiu 14% na sessão de ontem, enquanto a Lyft disparou 35%, ambas aí refletindo resultados corporativos melhores do que o esperado no último trimestre de 2023. Bom, na agenda de hoje sai uma enxurrada de dados que o mercado deve olhar de perto. Hoje vai sair pedidos de seguro-desemprego semanal, relatório de vendas do varejo, produção industrial e também os preços de importação e exportação. Fora isso, outros diretores do Banco Central vão falar ao longo do dia e, claro, podem dar mais sinais sobre quando os juros por lá podem começar a cair. Vamos atualizar aqui as bolsas. S&P Futuros subindo 0,11, Eurostock 600 subindo 0,55, lá em Londres o FTSE está caindo 0,06% agora. No Japão, o Nikkei subiu 1,22% e na China o mercado segue fechado essa semana. O DXY, dólar index, está caindo 0,10 e o juros de 10 anos no mercado americano caindo 0,86%, cotado a 4,23 no anualizado. O petróleo está caindo agora de manhã também. O petróleo Brent cai 0,70, cotado a 81 dólares e 4 centavos o barril. O petróleo caindo depois que saiu aí o aumento nos estoques da commodity lá nos Estados Unidos. O minério de ferro segue sem negociação nessa semana lá na China por conta do feriado local e por aqui ontem o mercado voltou a negociar depois do feriado de carnaval e voltou caindo, se ajustando aos dados de inflação lá nos Estados Unidos que saíram quando aqui a gente estava fechado. Ontem o Ibovespa começou a negociar a partir da 1 hora da tarde, então o dia foi mais curto e acabou fechando com queda de 0,79%, terminando nos 127.018 pontos. O dólar por aqui ontem subiu 0,2, fechou aos R$ 4,97. A nossa curva de juros operou em alta em quase todos os vencimentos, com os juros por aqui se ajustando à expectativa de juros altos por mais tempo lá nos Estados Unidos. Na terça-feira, enquanto o mercado aqui estava fechado, o índice Dow Jones Brasil, lá nos Estados Unidos, que mede a performance das 20 ações brasileiras mais negociadas lá nos Estados Unidos, caiu 2,6%. Ontem, porém, o índice se recuperou com uma alta de 0,96%. O saldo de fluxo estrangeiro tem sido aqui um dos grandes destaques negativos na nossa bolsa. O gringo aqui já retirou mais de quase 3 bilhões de reais só no mês de fevereiro. No acumulado do ano, a retirada já soma quase 11 bilhões de reais. Bom, nas ações, ontem o destaque de alta ficou para a Alpargatas, que subiu mais de 3%, ainda repercutindo o balanço, que veio melhor do que o esperado, e o destaque também para a Vivo, que ontem teve uma alta de 1,5% antes do balanço da empresa, que deve ser publicado no dia 20. Na queda, destaque para a Redditor, que ontem caiu quase 5,2%,
devolvendo aí quase todo o ganho da última semana, quando tinha acumulado 4% de alta. Destaque também para Vale, que caiu 0,3%, com o minério ainda sem negociação lá na China por conta do feriado, e a Petrobras, que ontem caiu 0,75%, acompanhando também a queda no preço do barril de petróleo. Bom, para fechar, nossa agenda aqui hoje está bem vazia. O único destaque vai ficar para a publicação do Boletim Focus, que atrasou em função do feriado de carnaval e que sai hoje para a gente avaliar. Bem, esses são os destaques. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.